Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Olha, eu gostaria de começar este vídeo de hoje com uma reflexão que eu fui resgatar uma notícia de 22 de dezembro de 2022. 22 de dezembro de 2022. Uma nota que saiu na Bloomberg. Veja o que se dizia nessa data, 22 de dezembro de 2022. Após cerca de 2 anos, a XP começou a desmontar uma posição que se beneficiou da disparada histórica dos rendimentos dos títulos do Tesouro Americano. A posição tomada em juros, que ganha com a alta das taxas nos Estados Unidos, deixou de ser uma das principais apostas da XP. Do XP Macro Plus, que é um fundo multimercado macro que tem cerca de 1,9 bilhão de reais sob gestão e bateu 96% dos pares nos últimos 2 anos. A operação foi montada em dezembro de 2020 e contribuiu com ganhos de 38% no fundo após taxas no período. Já no Brasil, a XP mantém posições reduzidas em 22 de dezembro de 2022. Vendida em bolsa e comprada, aposta na alta, em dólar contra o real, sendo que parte da venda da moeda brasileira também se dá contra o peso mexicano. Não achamos que o Brasil vai caminhar para a insolvência, disse o cogestor dos fundos multimercados macro da XP, em entrevista. As discussões estão numa linha do Brasil mais do mesmo, o que a gente chama de Brasil medíocre, segundo o gestor. Então veja que existe aí o que eu chamo de, o Henrique Breda chama de bolha da Faria Lima, aquelas pessoas que olham para o Brasil, para a economia brasileira e para as ações das empresas brasileiras à distância, né? Eles olham à distância. Eles sempre acham que o país vai ser um desastre completo, né? Eles sempre estão acreditando que o Brasil vai descer a ladeira, o que eles chamam aqui, né, de Brasil medíocre, Brasil mais do mesmo, o que a gente chama de Brasil medíocre. Pois é, aí ano após ano, desde 2020, eles apostam nesse Brasil medíocre. E aí tomaram uma surra em 2020, em 2021 tomaram outra surra, em 2022, apanharam de novo feio, e agora, para 2023, a XP acreditava que o certo era ficar reduzido na Bolsa de Valores do Brasil, que era preciso ficar de fora, e que se tivesse que fazer uma aposta, que tinha que se apostar no dólar contra o real. Aí veja o que aconteceu, né? O dólar corrigindo, caindo, e a Bolsa Brasileira, ela saiu de 98 mil pontos para 120 mil pontos agora no final do mês de junho, né? De 98 mil para 120 mil pontos. Ou seja, o que justifica esse pessimismo? Se você for olhar os vídeos que nós publicamos no canal Viver de Renda, desde janeiro nós estamos otimistas. Na contramão dessa turma. E eu digo a vocês o seguinte, não mudou nada no cenário. Nada. É o mesmo cenário que eu enxergava em janeiro, que está se desenrolando. Nós enxergávamos um filme. Um congresso de centro-direita, um governo de esquerda, um congresso que teria autoridade para barrar propostas populistas, demagógicas, de esquerda, e que tudo isso ia fazer com que o governo buscasse, vamos dizer assim, uma sintonia com este Congresso e que as coisas boas avançariam, as coisas ruins ficariam para trás. E assim está sendo, as empresas seguem fazendo a sua parte, a economia mundial não colapsou, como também muitos acreditavam, a economia nacional não colapsou,
Muito pelo contrário, o mundo está em recuperação econômica e o Brasil também está em recuperação econômica. Recentemente saiu um dado que eu tenho chamado a atenção de que vocês precisam olhar os indicadores de que as economias estão melhorando. Um deles, por incrível que pareça, é a indústria de shows, de grandes shows. Nos Estados Unidos, 52 shows de Taylor Swift, na sua nova turnê lá em solo americano, vai render até o fim deste ano 5 bilhões de dólares em consumo. Não é em ingresso de show que eu estou falando, não, gente. É em gastos inerentes às pessoas que vão para esses shows, que viajam, que chegam 2 dias antes, viajam, voltam para casa 2 dias depois, 1 dia depois, que vão para shopping, que vão para bares, que vão para restaurantes, que passeiam, que vão de avião, entendeu? Que ficam em hotel. Consumo. 5 bilhões de dólares em consumo foi e será o resultado da turnê de Taylor Swift somente nos Estados Unidos. Aí você olha e vê Coldplay, por onde passa, shows lotados, Elton John, por onde está fazendo shows, tudo lotado, e por aí vai. Então, só uma pessoa que não enxerga a vida real fica preso nessa bolha dos pessimistas. Não faça parte da bolha, seja otimista. Conheça a nossa seleção de empresas, venha fazer nossa mentoria, venha se beneficiar do meu otimismo. Porque a gente faz um filtro com coisas realmente importantes e relevantes para a sua tomada de decisão. E não para você ficar preso na bolha, acreditando que o mundo vai acabar no final do ano. Entendeu? Não é por aí. Não é por aí mesmo. Muito bem, eu quero começar nesse vídeo a fazer uma série, entendeu? A fazer uma série onde nós vamos refletir sobre a questão da Oi, se faz sentido a empresa ser processada pelos acionistas minoritários. Tenho perguntado o que vocês acham a respeito desse assunto. Mas, Clóvis, qual é a base dessa conversa? A base original dessa conversa pode ter vários preâmbulos, vários motivos, vários vetores para a gente dialogar. Mas eu diria que o principal deles é este aqui. Ó, Oi, BR3. Oi, afirma a justiça que pode pagar suas dívidas em 3 anos. Muito bem. Isso foi noticiado no dia 5 de setembro de 2022. 5 de setembro de 2022. A Oi entregou na Justiça um laudo atestando, veja bem, atestando a sua capacidade de honrar com as dívidas nos próximos 3 anos. Entregou à Justiça um laudo atestando a sua capacidade de honrar com as suas dívidas nos próximos 3 anos, em mais um passo para concluir a recuperação judicial iniciada em 2016. O documento, vejam bem, tome nota, viu? O documento é uma resposta ao Ministério Público do Rio de Janeiro, que se manifestou favorável ao encerramento do processo de RJ da Oi desde, vamos fazer a leitura do português correto, hein? É uma condicionante, desde que a operadora comprovasse a sua sustentabilidade financeira. Então, este laudo apresentado pela Oi foi um laudo solicitado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para que o MP concordasse favoravelmente com o encerramento da RJ 01 da Oi. A gente nem sonhava com a RJ 02, né? Então, com a RJ 01. Isso era uma condicionante porque o MP só concordaria, seria favorável ao encerramento do processo, se a operadora comprovasse a sua sustentabilidade financeira. Esse apontamento foi acolhido pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, onde corre o processo. A Oi contratou a consultoria Lix Contadores Associados
para elaborar um parecer econômico-financeiro que demonstre a viabilidade de a companhia se sustentar no próximo triênio. A nota técnica, que nós vamos destrinchá-la mais à frente, foi encaminhada ao juízo e uma manifestação elaborada por 3 escritórios de advocacia, 3 grandes escritórios de advocacia do Rio de Janeiro: Basílio Advogados, BMA e Rosman, Penalva, Souza, Leão, Franco e Vale. Dois, na verdade, né? O Basílio Advogados e o BMA e Rosman, Penalva, Souza, Leão, Franco e Vale. É um escritório só. A peça afirma que a consultoria concluiu que as recuperandas possuem plena capacidade de adimplir, ou seja, de honrar, com seus compromissos assumidos nos próximos 3 anos. Também descreve que a implementação das diversas medidas previstas no plano de recuperação judicial geraram a liquidez necessária para a manutenção da atividade empresarial e pagamento dos créditos concursais. Então, vejam vocês que nós temos aqui um fato concreto que atesta a plena capacidade da Oi de honrar os seus compromissos. Isto foi um laudo de um escritório de contabilidade com o acompanhamento de 2 importantes escritórios de advocacia do Rio de Janeiro, que atestaram a saúde financeira da Oi. Ora, isso era uma condicionante para que o Ministério Público Federal concordasse em dar o parecer favorável ao fim da recuperação judicial. Então, tempos depois, nós vimos que este estudo, este laudo, foi jogado na lata do lixo. E aí fica a pergunta: o Ministério Público Federal foi induzido a erro, porque usou este documento para dizer que aceitava o fim da recuperação judicial da Oi, a número 1. O juiz Fernando Viana também foi induzido a erro por este mesmo laudo. E os acionistas, alguns compraram mais ações da Oi, se baseando neste laudo. Alguns compraram mais ações da Oi, ampliaram sua posição em Oi, porque tudo parecia maravilhoso. Estávamos prestes, setembro de 2022, estávamos prestes de sair da recuperação judicial. O presidente da Oi dizia que já tinha entregue todas as demandas e que a empresa poderia sair da RJ, que nada mais aprendia na RJ e que a bola estava com o juiz. Ou seja, reforçou o cenário positivo da empresa. E muita gente investiu com base nessa expectativa de fim da RJ e de uma boa saúde financeira da empresa. É isso que está posto. Diante disso, você se sente enganado? Você acredita que cabe processar a Oi? É sobre isso que nós vamos falar nos próximos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.